Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar sobre o empate entre Atlético Paranaense e Palmeiras, 2-2 na Arena da Baixada, e falar um pouco sobre a covardia que foi feita, né, pessoal? Porque o que aconteceu ali naquele lance do pênalti, onde o Endrick levou aquela cotovelada e o árbitro foi lá no VAR, viu o lance, marcou o pênalti acertadamente, mas não expulsou o jogador do Atlético Paranaense. Isso foi uma covardia, pessoal, uma cotovelada daquela. Não expulsar o jogador do Atlético Paranaense foi uma covardia feita com o Palmeiras nesse lance. Antes de soltar o vídeo aí, aquilo que os comentaristas vão falar, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O jogo foi pegado, ficou um jogo emocionante. Mas eu não vi nada mais além do que o normal de um jogo de futebol tenso, nervoso, com um erro de juiz. Porque se falou depois da expulsão do Garcia, que daí eu gosto do Oscar, porque ele sempre tenta, pelo menos, não é possível fazer isso com precisão, eu diria, Oscar, que é aquela coisa de levar o acaso em consideração no futebol e outros detalhes mais. Acho muito difícil quando alguém fala, mas se não fosse isso, o jogo ia caminhar para esse lado ou não ia. O que eu sei também é que, já que a gente vai falar dessa questão entre Palmeiras e CBF, tem uma questão um pouco de educação aí. A gente vai ver o lance de novo, né, que o Mauro já citou aqui, do Zé Ivaldo com o Endrick. Assim, a escolha do Zé Ivaldo, entendeu? Porque dava para ele alcançar a bola, cara, dava para jogar a bola para lateral, entendeu? Eu fiquei com essa impressão, entendeu? E escolheu a pior de todas as decisões, Arnaldo, ou não? Sim, escolheu, ele foi tolo, para dizer o mínimo. A menos esportiva, entendeu? Não, mas Vladir, eu acho que não é exatamente uma... Ele não me parece tão estúpido a ponto de meter o cotovelo na cara do Endrick de propósito para ser expulso e dar o pênalti. Ele vai proteger a bola para não dar o escanteio, né? O que ele quer fazer é que o Endrick não alcance e que seja tiro de meta para o time dele. Ele tem 2 metros por 15 e o Endrick ainda é baixinho e tal. Ele vai, se fosse o braço contra o ombro do Endrick, não, pega aqui na... E aí, o detalhe todo, o árbitro não dá um pênalti, né, Oscar? O árbitro não dá o pênalti instantaneamente. O VAR chama, o árbitro vê, e aí tem uma conversa do árbitro com o VAR para decidir se é amarelo ou vermelho. E a decisão foi pelo amarelo. Eu teria também dado o vermelho, para deixar bem claro. Agora, isso eu acho ótimo, Oscar, porque depois daquilo, do pênalti perdido, o Palmeiras abriu 2-0, o Palmeiras teve o controle do jogo, o Palmeiras teve a faca e o queijo na mão, e o Palmeiras deixou o Atlético empatar, mais ou menos como o outro Atlético fez, a gente vai falar mais pra frente, com o América. Contar a história inteira do jogo com base nesse lance, pra mim, é um tanto quanto presunçoso, né? Como o Oscar mesmo disse, acontecem erros contra todos os times, rodada a rodada. Mas pro Palmeiras virou um caso, né? Um caso de confronto agora institucional. O que ficou grave no lance, no meu ponto de vista, é que aconteceu durante o jogo, muito rápido, o juiz pode não ter percebido, mas ele tem o VAR. Aí ele viu, mesmo que não tenha sido a intenção do jogador, mesmo que um monte de coisas, teve uma agressão. É difícil não ver isso. Aquilo, olhando na televisão, conversando com a cabine 2, 3 vezes, é fácil de perceber que teve uma agressão, que tinha que ter uma expulsão. Esse é o erro maior do juiz. Durante o jogo, as coisas acontecem, às vezes não dá para perceber, não dá para pegar. Mas com o VAR, já que foi chamado para o VAR, nem pênalti ele deu. Isso. Já que foi chamado para o VAR, ele tinha que analisar o lance com um todo, né? Bom, e depois do jogo da parte palmeirense não houve entrevista coletiva, houve um pronunciamento feito pelo auxiliar João Martins, talvez um dos mais infelizes que o futebol brasileiro já viu, hein? Pela saúde mental da Comissão Técnica, ainda bem que eu sou hoje aqui, porque mais uma vez, e estamos na 13ª jornada, nós entendemos que o futebol brasileiro passa a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários. Mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar, que foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema,
Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. Entendemos isso. Bom, depois disso, a CBF soltou nota, né, Mauro? Tem alguns rompantes, por exemplo. A CBF tem escrito na nota que o Brasil é o único país com avanço tecnológico que mostra os lances do que está sendo revisto ali ao mesmo tempo. Umas coisas assim. Mas acerta, por exemplo, o Palmeiras quando diz essa coisa, pô, você tem tanta tecnologia, por que a gente não sabe até hoje se uma bola passou a linha do gol ou se não passou? Existem coisas no futebol brasileiro que a gente já podia ter se vacinado, né? E nessa hora entraria pelo menos... Eu acho que essas discussões, elas são discussões que para mim é outra pauta, é mudança de foco. A questão aí são as declarações feitas pelo auxiliar técnico do Palmeiras, sim, que colocam em dúvida a lisura do campeonato. É o que ele está dizendo, é o que eu entendo, pelo menos, acho que todo mundo entende, né? Ele está dizendo que não deixa os melhores. Quem é que não deixa? Não, é verdade, ele está falando de desdobramento, você está com razão. Que sistema total. É esse? Qual o sistema? É do Tropa de Elite do filme, né? Não tem lá, o sistema é, né? Aquela frase clássica lá do personagem principal. E aí ele vai divagando sobre futebol brasileiro, competitividade, dizendo coisas. Eu estava lembrando de mais cedo que na Copa de 2018 houve um lance também de uma cotovelada que não deu o cartão vermelho, o cartão amarelo. Quem deu a cotovelada foi o Cristiano Ronaldo, um jogador da seleção do Irã, cujo nome não vou conseguir repetir aqui, que é bem complicado. O jogo foi 1-1 e o Irã deu adeus à Copa do Mundo com aquele resultado. Cristiano Ronaldo. Ninguém que eu me lembre colocou em dúvida a lisura da Copa do Mundo, questionou a FIFA porque foi um erro de arbitragem, como disse aqui o Oscar. Foi um erro de arbitragem. O Cristiano Ronaldo era para ter sido expulso, ele largou o cotovelo. O Fernandinho, no 0-0 Flamengo e Atlético Paranaense do Maracanã, Copa do Brasil no passado, largou o cotovelo do Felipe Luiz também, não foi expulso, tinha VAR. Isso acontece, não foi a primeira vez, e não acontece só no Brasil, isso acontece pelo mundo. A arbitragem brasileira é fraca? É redundante repetir isso, todo mundo sabe que sim, independentemente do discurso da CBF. Mas o que ele falou foi muito sério. Foi muito sério. E eu achei um tremendo desrespeito com o Botafogo, que hoje é o melhor. O melhor não é o Palmeiras. O melhor hoje é o Botafogo, que venceu 11 jogos, né, em 13. Inclusive venceu o Palmeiras há 8 dias na casa do Palmeiras. E o Palmeiras tanto não é o melhor hoje, que ele está atrás do Botafogo, do Grêmio, do Flamengo e coladinho ali com o Red Bull Bragantino à frente só por critérios de desempate, com uma turma grudada atrás dele. O Palmeiras era o melhor no passado, no Brasileiro, abriu frente, hoje ele não é o melhor. E o Palmeiras perdeu 3 jogos recentes para o Fortaleza, para o Bahia, né, e para o próprio Botafogo. Então, esses argumentos, eles não se sustentam, e o que ele fala é muito grave. Acho que a CBF, inclusive, reagiu com essa nota, que ela não poderia ficar calada, entre aspas. Ela tinha que se manifestar, porque ela organiza o campeonato. E quando eu chamei, né, Mauro, eu fiz questão de frisar, porque ontem, na hora que acaba, que tiram o João Martins do lugar onde ele está falando, da coletiva, falam, não, isso é um pronunciamento numa entrevista, pior ainda, porque falou essa baboseira toda sem ter uma prova em nome do clube, então. Entendeu? Então, e presume-se com anuência, com alvará e... eu venho dizendo, para mim já está claro há algum tempo, falo sempre com o Oscar, até brinco com ele, a comissão técnica do Palmeiras, a comissão técnica do Abel Ferreira, ela age estrategicamente, nada é por acaso, né? Nas atuações na beira do campo, ele até diz, o João Martins, que muito do futebol brasileiro é teatro. O Abel Ferreira já disse que é um ator na beira do campo, então muito das atuações, os amarelos, o revezamento deles nas reclamações, ora sai um, ora sai outro, e as entrevistas pós-jogos, são estratégias. O Palmeiras, nesse processo de vitimização, é um processo que a comissão técnica portuguesa conseguiu, e com uma conexão impressionante da torcida palmeirense, né? O torcedor do Palmeiras hoje, ele entende que quando ele não ganha um jogo, é por conta da arbitragem, não é por conta de outro fator. É fato isso. É uma coisa impressionante. Foi conquistada essa confiança da torcida palmeirense por parte dessa comissão. Tudo é estratégico, milimetricamente pensado. O Palmeiras tem nas próximas semanas o São Paulo pela Copa do Brasil, o Flamengo, seu grande rival pelo Brasileiro, e depois o São Paulo pela Copa do Brasil. Essa estratégia nada mais é que pressionar para as próximas semanas. Mas... por trás também da declaração do João Martins está o Palmeiras, entre aspas, largando o Campeonato Brasileiro, né? A estratégia do Palmeiras era ultrapassar o Botafogo na rodada. Como disse o Mauro, não só não ultrapassou, como foi para 8 pontos. Ao escalar os reservas inteiros em Curitiba, praticamente reserva, só o Everton e o Gustavo Gomes, o Palmeiras já vai meio que se concentrando nas Copas. E aí ele tem uma
justificativa para deixar o brasileiro. Não querem deixar a gente ganhar de novo. Nem todo mundo é tão ingênuo assim, né? Para imaginar que o sistema ou forças ocultas, como diria um outro presidente, são responsáveis pelas mazelas do Palmeiras de vez em quando. Continua sendo o time mais confiável do Brasil, mas não é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Mas nem de longe, não é só o Botafogo. Tem outros times melhores que o Palmeiras nesse momento. Então esse blá 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 estratégico, essa ladainha estratégica, ela não cola mais, só cola para a comunidade, só cola para convertido. E eu tô com o Mauro, a CBF teria que ter respondido sim. O que agora me parece inevitável é esse confronto entre... Porque o Palmeiras rebateu a CBF, a torcida organizada rebateu a CBF e agora tem um embate institucional entre Palmeiras e Confederação Brasileira de Futebol. Antes era só a comissão de arbitragem, agora é a instituição toda, porque foi colocada em xeque. E eu, sinceramente, eu não sei onde o Palmeiras quer chegar com isso. E o Palmeiras, ao rebater, ele lembra o confronto com o São Paulo da Copa do Brasil do ano passado, alegando erro de arbitragem. Evidente. Mas ignora o mais recente, que foi o erro de arbitragem na mesma Copa do Brasil contra o Fortaleza, no pênalti que gerou o primeiro gol do Palmeiras na vitória, que gerou a classificação, que depois o Fortaleza venceu lá no Ceará e não adiantou nada. Ignora outros erros que já aconteceram a favor do Palmeiras. Tem contra também. Tem a favor e tem contra. Não, e vai qualquer um, né? Eu fico pensando o seguinte, não, cara, porque isso tudo também gera uma antipatia. Porque o negócio fica um negócio meio esquisito, entendeu? Fica meio um nós contra eles. Eu fico me perguntando, será que depois disso tudo que a gente viu, a gente ficou sabendo pela nota do Palmeiras hoje, por exemplo, da ida da Leila Pereira para a CBF para falar com o CNM e depois eles vindo aqui com o Périx Bassols e o outro vice da comissão de arbitragem para fazer a palestra, que o Bi Ribeiro, nosso editor aqui, já tinha até comentado comigo que tinha sido feita em alguns clubes e que o Palmeiras não tinha tido isso. Eu não sei se tem essa costura. Mas aí eu fico me perguntando, será que isso tudo de alguma maneira se tira algum proveito disso? O futebol brasileiro não tira, entendeu? Mas será que o Palmeiras tira? Não deveria, né? Olha, uma briga de bastidores sempre teve no futebol, sempre vai ter, às vezes um pouco mais intensa aqui, menos intensa ali e tal. Isso é uma coisa que nós estamos acostumados a conviver com isso. Quanto ao Palmeiras em si, a declaração do técnico, a infeliz declaração do técnico do Palmeiras, o Martins, eu quero crer, diferentemente do Arnaldo, que nem seja uma estratégia. Eu acho que o ser humano, de uma maneira geral, ele procura respostas. O cérebro humano não se conforma em não ter respostas. É um caminho até da ciência. Quando a procura é feita com rigor científico, etc., tal, a gente evolui muito. Mas diante de um movimento, de uma emoção, você vai achar uma resposta e colocar ali. E foi infeliz, que além do que virou, como já foi dito, uma declaração preconceituosa. Colocando o Brasil no meio, que a coisa acontece aqui, lá fora não, etc., tal. Ficou uma tentativa de buscar algo para justificar um tropeço. Então, eu acho que isso revela a condição mais humana. E o lamentável da história é que tem pessoas públicas que falam sem pensar. Então, aí fica ruim. A gente viveu um embate político há pouco tempo aqui no Brasil, agora, recentemente. Muita coisa era dita sem pensar de gente que tinha importância. E fica ruim, tem que ter uma prova para você fazer uma acusação mais séria, tem que ter um mínimo de coerência. Tinha, né, boa lembrança, porque tinha muita anuência, né? Esse embate político já revelava que tem muita aderência quando a pessoa fala para convertido. Né? E essa é uma questão, séria. É uma questão séria. A gente vive uma época em que as pessoas gostam de falar para os convertidos, né? Exatamente. O nome já diz, é torcedor, ele torce, ele vive um mundo... Agora deixa eu fazer só uma outra observação aqui também, que é a seguinte, o Filipão também foi colocado nessa coisa porque também falou da expulsão do Hulk lá. A mim chamou a atenção, eu confesso para vocês que eu fui no Regulamento Geral de Competições hoje, entrei lá na CBF para ver se achava uma linha versando sobre isso e não tinha. Mas até onde eu sei, e os técnicos estão agindo assim, se um técnico é expulso, ele não vem para dar coletiva. Não. O Filipão foi. Ainda botou fogo no circo falando coisas que talvez não tenham nem pé nem cabeça. Eles têm ido para coletiva, sim. Não, o Mancini não foi tempos atrás, o Diniz não foi, o próprio Abel não foi. O Abel não, as últimas não, que eu lembro não. Eu acho que... Não, mas assim, se pode, Arnaldo, não deveria, eu acho. Concordo. Entendeu?
o Filipão, que aliás tem muito de semelhança com o Abel em alguns aspectos, com o Mourinho também. Aliás, a gente sempre traz a comparação do Mourinho porque ele é o inspirador do Abel. Atualmente o Mourinho, depois de longa trajetória, foi punido na Itália e na UEFA, com semanas na Itália, com jogos na UEFA, pelas declarações pós-jogo. Mais ou menos o mesmo tom. Perdi porque o árbitro é blá, blá, blá. Então é mais ou menos a mesma estratégia. O Filipão também passou do ponto com uma pequena diferença. Ele ensinou que o jogador dele é perseguido por tal árbitro. E o jogador dele é um baita mala, realmente. Tem sido um baita mala dentro de campo. Talvez seja jogador mais. Talvez seja jogador mais. Quem que aturaria? Se fosse árbitro, você aturaria quanto tempo? Perfeito. É inegável a competência do Hulk jogando bola e do Abel Ferreira treinando. Aliás, tem bola, né? Não precisava disso. Exato. Abel Ferreira e Hulk talvez sejam os melhores, mas são insuportáveis, né? No convívio, né? Durante uma partida. E o Hulk, talvez ele ganhe o posto do jogador mais reclamão do futebol brasileiro. Agora, o Filipão também, eu imagino que essas declarações, a nota da CBF, eu acho que ela não existiu em relação ao Filipão e ao Atlético, porque ele não colocou exatamente o sistema do futebol brasileiro em discussão. Ele disse que o Wilton Pereira Sampaio persegue o Hulk. Ponto. Né? E acho que mesmo isso vai ser julgamento a nota depois. insinua que deixar o Filipão de lado porque ele já tinha sido punido e o ato dele, de certa forma, quer dizer, deixar a coisa do falar à parte, entendeu? E sim, exato. Como se a punição dele já tivesse vindo. Né? Como ele foi expulso e o Hulk também, eles serão julgados. E pelo que eles falaram, eles podem ter a punição alastrada além da punição automática. Agora, é o mesmo modus operandi, Vladir. Aliás, o resultado é muito semelhante, né, Floscar? Estava 2-0 para mim, eu tomo 2-2, a culpa é do árbitro. E pouco se discute sobre o porquê do Atlético fazer 2-0, cedeu 2-2, do Palmeiras abriu 2-0. Apesar do pênalti perdido, não a expulsão, cedeu 2-2, isso quase não foi discutido. Foi nesse sentido que eu fiz a pergunta pro Oscar, até que estava narrando, eu falei, pô, você acha que isso realmente tinha mudado? É conveniente, né? Você tem a vitória nas mãos, ela escapola e você não tem que falar, justificar. Você é o que muita gente aqui cita, é verdade. Vai falar de outro assunto. Detalhe que também não se falou, o Filipão não ganhou jogo nenhum com o Atlético. E mais, a torcida do Atlético, creio eu, não foi, pelo menos até agora, convertida por Luiz Felipe Scolari. Ele foi um campeão no Cruzeiro, com passagem no Cruzeiro. 2, né? Pelo Cruzeiro. Exato. No Atlético ainda não. E o estilo dele não combina nem um pouco com aquela coisa do Atlético galo doido, vai pra cima, time do Levi, time do Cuca. Então você tem aí uma questão que vai render lá na frente, creio eu. Então ele não ganhou jogo nenhum. É uma derrota, 3 empates, não é isso? Então, e esse de ontem com sabor de derrota. E ninguém falou disso, né, Mauro? E não se falou, porque aí a pauta acabou vendendo outra. Exato. Então isso é muito conveniente também, né? Quando você muda o rumo da prosa e não fala sobre o que aconteceu no campo, que é a sua direta responsabilidade. Vale para o Hulk e vale para o técnico do Atlético também. E acho que é um desprezo completo aos adversários, né? Um menosprezo. Então, assim, uma coisa é o discurso do João ainda ignorar a liderança do Botafogo, mas não se... Não, e é uma coisa totalmente... É uma falta de educação. Então, vamos falar o português, então, mas claro, não se discute nunca o mérito do Atlético Paranaense em buscar o 2-2, como foi o mérito do América em buscar o 2-2, como se não existisse adversário. Como se os oponentes fossem as forças ocultas. De novo, para mim não cola. Não cola e é muito padrão. E pode ser de um estrangeiro ou pode ser de um brasileiro. Não tem... O único que misturou as coisas aí foi o auxiliar técnico do Palmeiras ao dizer que no Brasil é assim e só assim é no Brasil. Não é só no Brasil e não é só com brasileiro, é com estrangeiro também, tanto faz. E agora, pessoal, a gente vai trazer aqui a classificação atualizada após um empate do Palmeiras aí com o Atlético Paranaense, né? 2-2 na Arena da Baixada, e o Palmeiras está ali na 4ª colocação com 23 pontos. Poderia estar melhor, né? Poderia estar com 25 se não fosse a arbitragem pífia nessa partida contra o Atlético Paranaense. Então, na classificação aí atualizada, temos o Botafogo em primeiro lugar com 33, Grêmio 26, Flamengo 25, Palmeiras 23 no G4, Bragantino 23, Fluminense 21, São Paulo 21, Internacional 21, Atlético Paranaense 20, Atlético Mineiro 20, Fortaleza 20, Cruzeiro 18, Cuiabá 15,
Santos 13, Bahia 12, Corinthians 12, Goiás 11, Vasco 9, América Mineiro 9 e o Coritiba com apenas 4 pontos. Então tá aí a classificação atualizada do Brasileirão 2023. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.